número 3. Continuaremos ainda na apreciação dos primeiros artigos da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 3º enumera os objetivos fundamentais, principais, que defendem o nosso país. O primeiro deles é uma sociedade, uma luta por uma sociedade livre, justa e igualitária. E, aparentemente, pode-se pensar que seja fácil atingir esse objetivo. Mas a história do nosso país tem demonstrado que é difícil atingir e perseguir esse objetivo. Uma sociedade livre, no sentido de liberdade de pensamento, liberdade de posição, liberdade de escolha, principalmente de escolha, o que nós queremos fazer, como nós podemos ser, e uma sociedade que pregue a justiça, quando todos os dias o noticiário aponta injustiça que são cometidas contra as pessoas, o desnivelamento das classes, problemas com os idosos, problemas com as crianças, injustiças de toda ordem, mas é um preceito constitucional e nós devemos perseguir esses objetivos. Os partidos políticos e o nosso PDT não escapa a essa realidade, a essa ação mais efetiva político-partidária na busca desse objetivo. Nós temos também um outro objetivo, que é a garantia do desenvolvimento nacional. E como que nós vamos garantir um desenvolvimento nacional de forma persistente, corrigindo as nossas distorções, os nossos preconceitos, distorções de ordem econômica, distorções de ordem social, pessoal, intelectual. Então é outro caminho que nós temos a andar. Nós temos que também interpretar que o legislador colocou esses princípios, esses objetivos, como metas a serem atingidas. Isso são desafios que estão diante do político, para ele, através da máquina partidária, do seu partido político, na sua comunidade, ele debater, discutir e criar condições para que a comunidade atinja esses objetivos. Um outro objetivo também difícil é erradicar a pobreza e a marginalização e, por consequente, diminuir as desigualdades sociais. Este é o grande tema e nós vamos debruçar, sem dúvida alguma, mais adiante em outras aulas, porque vem sendo tema de debate ideológico nas campanhas políticas. Afinal de contas, adiante esses recursos que foram colocados nas políticas sociais dos últimos governos, do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, no sentido de diminuir a pobreza, os dados estatísticos, a desigualdade social. Como que nós vamos atingir essas metas se o regime ainda é capitalista? E se nós sabemos que o capitalismo visa apenas e exclusivamente o lucro, como que nós vamos reduzir as desigualdades sociais, erradicar a pobreza, se o sistema econômico que dirige o nosso país é o capitalismo, é o mercado, é o livre mercado? E são outros temas que mais adiante nós vamos abordar, até porque nós temos uma posição definida doutrinariamente, ideologicamente. Nós temos uma forma de combater esse capitalismo que forja a desigualdade social, porque o rico é cada vez mais rico e o pobre é cada vez mais pobre. Então, para isso, nós colocamos à disposição da comunidade a nossa doutrina, a doutrina do trabalhismo, que no resumo, não é agora que nós vamos discutir isso e falar sobre isso, mas no resumo, a doutrina trabalhista privilegia aquele que trabalha. Não que sejamos contra o capital, nós achamos que tem que existir o capital, mas como hoje nós condenamos, porque hoje o capital subjuga, escraviza aquele que trabalha. E a doutrina que nós professamos do trabalhismo
o centro, o objeto da sua ação é o trabalhador, é o professor, é aquele que trabalha, é o pedreiro, são todas as profissões. Esses têm que ter todos os benefícios, todo o coroamento na busca do bem-estar e da felicidade geral de todos, e aí nós entramos na parte final desse artigo 3º, quanto aos objetivos fundamentais da Constituição Federal, que diz promover o bem comum. Ora, nós só poderemos promover o bem comum desde que o cidadão, o ser humano, a pessoa, seja o centro das atenções sociais, econômicas, financeiras, etc, etc e tal. Na ótica de um economista, ou na ótica de um financista, ou na ótica de um sociólogo, não importa sobre que ótica. Importa que o ser humano é o centro do universo, e com ele, para ele conseguir o bem-estar e a felicidade geral, e ter o suficiente, o mínimo para o seu sustento, tem que haver uma doutrina, uma ideologia que o privilegie, que garanta acesso a esses bens de consumo. Então, tudo isso também, como diz a Constituição, para completar essa aula, sem preconceito de qualquer preconceito, de origem, de cor, de sexo ou de qualquer outro tipo de discriminação. Porque aí, se nós montarmos uma sociedade que seja preconceituosa, que privilegie o rico, o que privilegie determinadas situações da comunidade, nós estaremos pregando a desigualdade social. E o nosso partido não permite isso. Como eu sei que partido nenhum permite, no seu estatuto. Agora, por isso que tem que haver um controle da pessoa que vota, do público eleitor, no político partidário, para que ele cumpra com as suas obrigações estatutárias, mas cumpra também as suas obrigações constitucionais, de respeito à lei. Aí sim nós vamos atingir níveis e patamares de defesa do cidadão e daquele ser humano que vota e que tem direito a uma sociedade livre, justa, igualitária e que promova o bem comum para todos.